Fala pessoal, mais um tutorial aqui de como fazer um degradê navalhado com marcações. Essa técnica que eu vou passar para vocês aqui, se eu não estiver enganado, foi a primeira técnica que eu apliquei para começar a fazer degradê. É uma técnica muito fácil e que você, usando ela, vai ser mais difícil de você se perder na hora de fazer um sombreado. Primeiro eu passei o pente 3 baixo ali no topo do cabelo do cliente, que ele queria o topo baixo. Sempre que o cliente pede o cabelo da 3 ou a 4 em cima, eu primeiro corto o topo para depois fazer o corte na lateral. Ele pediu ali o pente 3 e eu comecei passando o pente 3 no topo. Depois eu comecei marcando com a máquina de acabamento ao contrário, ali na recessão baixa. Da mesma forma, seguindo reto até o final da orelha. Quando chega no final da orelha, a gente dá uma leve curva. Sempre que chegar no final da orelha, não tem como você se perder fazendo dessa forma. Quando chegou no final da orelha, dá uma leve curva. Eu indico vocês fazerem isso dos dois lados antes de começar a fazer o degradê. Não precisa ter tanta pressa na hora de fazer essa linha, pessoal. Sempre vá com calma e principalmente se você é iniciante, faça com cuidado essa linha, porque ela vai servir de referência para as outras marcações que a gente vai fazer. Eu deixei mais um espaço maior ali depois para preparar para passar a navalha. Depois que a gente marcar dos dois lados, a gente vai começar a marcação com a zero alta, pessoal. A gente vai trabalhar assim, marcando e desmarcando a mesma marcação que a gente fez. Eu começo com a zero alta, subindo da mesma forma que a gente fez com a máquina de acabamento, um dedo mais ou menos, pessoal. Toda a marcação a gente vai subir mais ou menos a mesma altura de um dedo. E seguindo a mesma linha, até o final da orelha reto, e quando passar do final da orelha a gente dá uma leve curva. E sempre fazendo o movimento em C, não é para fazer o movimento reto, porque com o movimento em C a gente vai facilitar depois para tirar as marcações. Começa com a zero alta, como vocês estão vendo, subindo mais ou menos um dedo e sempre seguindo a mesma linha que a gente fez com a máquina anterior. E agora é hora da gente tirar essa marcação, começando com a máquina de acabamento. Mas como que a gente passou a máquina de acabamento e vai passar ela novamente? Porque, pessoal, quando a gente passa ela ao contrário, ela tira mais do que quando a gente passa ela normal. Então a gente vai passando ela ali normal só para tirar algum excesso que ficou ali, alguma leve marcaçãozinha que ficou quando a gente passou ela baixa, para evitar de quando a gente passar a zero baixa da máquina de corte não ficar nenhuma marcação. A gente vai passando bem na pontinha ali onde a gente passou ela deitada, só para tirar a marcação, né? Dar uma suavizada na marcação que a gente passou com ela baixa. Depois a gente vai com a zero baixa, subindo bem pouco também, um pouco acima da marcação que a gente fez da máquina de acabamento e sempre fazendo o movimento em C. Reparem que eu não estou subindo muito a zero, estou subindo bem pouco ali, bem passou da linha, a gente já faz o movimento em C, que é para não deixar marcações. E lembrando que é bom sempre estar esticando também a pele do cliente, porque isso meio que dá um pouco mais de espaço para a gente trabalhar, sempre fazendo o movimento em C. E é bom sempre penteando também, para ter certeza que não está ficando nenhum cabelo para trás. Passem com cuidado, não precisa ter muita pressa, é só seguir essas marcações com cuidado que você vai conseguir fazer um sombreado bom. Depois que a gente fizer isso com a zero baixa, a gente vai com a zero intermediária, fazendo a mesma coisa. Agora com a zero intermediária, a gente sobe até bem próximo de onde a gente passou a zero alta. Quando chegar perto, a gente faz um movimento em C. Lembrando que esse é um degradê de marcações. A gente cria marcação e tira ela assim que cria. E depois a gente vai criando outra marcação e também tirando a marcação que a gente criou. Essa técnica facilita muito para a gente não se perder na hora de estar fazendo o sombreado. Depois que a gente fizer isso com a zero intermediária, é hora da gente criar outra marcação, agora com o pente meio alto, subindo também um dedo acima da marcação que a gente fez com a zero alta, seguindo o mesmo movimento, né, a mesma linha ali que a gente fez com as marcações anteriores, seguindo reto até o final da orelha. E quando chega no final da orelha, como vocês estão vendo, a gente faz uma leve curva, aí sempre fazendo o movimento em C, que é para facilitar quando a gente for tirar as marcações. Vão sempre penteando o cabelo quando passar a máquina, para ter certeza que não está ficando nenhuma marcação. E deixem a mão também, pessoal, bem leve na hora de estar passando os pentes, porque isso vai facilitar também quando a gente está fazendo sombreado, não deixar a mão tão pesada. E às vezes a gente
força a máquina na cabeça do cliente e pode chegar a incomodar também. Depois que a gente fizer isso com o pente meio alto, é hora da gente tirar essa marcação que a gente fez com o pente meio alto, com o pente meio intermediário, subindo até bem próximo de onde a gente passou o pente meio alto, e quando chegar perto a gente também faz o movimento em C. Lembrando que nessa técnica eu também não uso os pentes baixos, pessoal. O único baixo que eu utilizo é o da zero baixa, que é para tirar aquela marcação da máquina de acabamento, mas nos outros eu não utilizo o pente baixo. E isso até facilita, né, dá mais rapidez na hora que a gente está fazendo o corte. Eu só utilizo os pentes alto e intermediário. Repara que para tirar a marcação eu subo os pentes bem próximo de onde eu passei o pente para marcar, e quando chega perto faz o movimento em C, porque assim também vai evitar de ficar marcações. Depois a gente vai com o pente 1 alto, fazendo mais uma marcação, subindo um dedo acima da marcação que a gente fez com o pente meio alto, e quando chegar na altura mais ou menos de um dedo, a gente também faz o movimento em C, e depois a gente vai tirar essa marcação do pente 1 alto com o pente 1 intermediário. É muito fácil aplicar essa técnica, pessoal. É só praticar. E lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para dar uma força a gente. Se você está gostando dos conteúdos que eu estou trazendo aqui, também curte e comenta aí, interage aí com a gente nos vídeos, porque isso também vai nos ajudar bastante. Depois de criar a marcação com o pente 1 alto, é hora da gente tirar essa marcação com o pente 1 intermediário, subindo até bem próximo também do pente 1 alto, e quando chegar perto a gente também faz o movimento em C. Reparem que eu subo o pente 1 intermediário até bem próximo mesmo de onde eu passei o pente 1 alto, e não fica marcações, porque eu deixo a mão mais leve, e quando chega bem perto eu faço o movimento em C, e isso evita de deixar marcações. Depois eu passei a zero alta só com a ponta ali na parte da frente, onde estava um pouco mais de cabelo. Não passo a zero alta por completo, a lâmina, só ela meio que em pé ali, para tirar alguns cabelinhos que ficaram ali, para dar um sombreado melhor no degradê. É sempre bom deixar a mão bem leve, ter uma boa precisão ali na hora de subir, porque assim vai evitar de você criar uma marcação, e você criando uma marcação com a zero vai ser mais difícil de tirar depois. Agora vamos criar mais uma marcação acima da que a gente fez com o pente 1 alto, que é com o pente 1,5 alto. A mesma coisa, a mesma altura de um dedo, e quando chegar na altura mais ou menos de um dedo também vamos fazer o movimento em C, seguindo a mesma linha reto até o final da orelha. Quando chega no final da orelha a gente dá uma leve curva. Não pode ter medo de subir os pentes, pessoal. Muitas das vezes você não está conseguindo tirar as marcações direito porque você está com medo de subir os pentes, para não criar uma nova marcação. Mas você seguindo da forma que eu estou falando aqui, você não vai fazer marcações. É só prestar bem atenção. Depois que a gente fizer isso, com o pente 1,5 alto, a gente vai com o pente 1,5 intermediário, subindo também até bem próximo de onde a gente passou o pente 1,5 alto. E quando chegar perto, a gente faz o movimento em C. Passem sempre com cuidado, não forcem muito a máquina no couro cabeludo do cliente, porque às vezes pode chegar a incomodar. Passem com cuidado, deixem a mão bem leve, porque isso também vai facilitar na hora de vocês forem tirar as marcações. Reparem que eu estou subindo o pente 1,5 intermediário, como vocês estão vendo, até bem próximo, ó, de onde eu passei o pente 1 intermediário alto. Quando eu chego perto, eu faço o movimento em C, porque assim não vai ficar marcações. E depois a gente vai com o pente 2 baixo, subindo agora em movimento reto, entrando um pouco para o cabelo, para finalizar aquela parte de cima ali, para conectar a lateral com o topo. Agora a gente não faz o movimento em C, faz o movimento reto, como vocês estão vendo, ó, entrando um pouco para o cabelo, mas não entrando tanto. Como vocês estão vendo, ó, subo reto e dou um pouco de entrada ali no cabelo, para conectar já a lateral com o topo. Sempre vão penteando para ver se está bem conectado. Não tem como errar, pessoal, é só seguir o passo a passo que eu estou mostrando para vocês. Depois de passar o pente 2, é hora de dar uma lapidada ali, né, onde eu achei que estava um pouco mais escuro algumas partes, então eu utilizei ali o pente meio e fui alternando entre alto e intermediário para dar mais uma suavizada ali onde eu achei que estava precisando passar mais um pouco. Comecei com o pente meio alto e depois fui com o pente
meio intermediário, só para dar mais uma suavizada ali no degradê para o sombreado ficar melhor. Lembrando, sempre deixando a mão bem leve e fazendo movimento em C também nessa lapidada que a gente está dando no degradê. Depois é hora da gente tirar aquela parte ali com a navalha, sempre esticando a pele do cliente. Não utilizem a navalha muito em pé para não correr o risco de ferir o cliente. E esticando bem a pele, vocês vão ver que vai facilitar quando você for passar a navalha para não deixar marcações. Porque se você for passar e ficar alguma marcação da navalha, você vai ter que utilizar a máquina de acabamento novamente para tirar o restante da marcação. Então passem com cuidado, não precisa ter muita pressa na hora de passar a navalha. Sempre passem observando que não está ficando marcações e utilizem sempre também o auxílio de algum papel ou guardanapo para tirar o excesso de cabelo que fica na navalha, porque às vezes pode chegar a atrapalhar quando você está passando a navalha no cabelo. Então utilizem sempre o auxílio de algum papel ou guardanapo para tirar o excesso de cabelo que fica na navalha, porque isso vai ajudar muito. Depois, no final, eu fiz 2 riscos ali na frente do cabelo do cliente a pedido dele. Comecei com a máquina de acabamento para depois eu passar a navalha. Passei um creme depois e vou passando a navalha bem leve, como o risco que ele pediu era um risco fino, eu passo com bem cuidado mesmo, só para dar uma clareada ali na marcação que eu já tinha feito com a máquina de acabamento. Sempre esticando também a pele do cliente, porque assim dá para a gente visualizar melhor onde que a gente vai passar a navalha. Tem que ter cuidado também, pessoal, na hora de clarear os riscos no cabelo, porque se a gente engrossar muito, não vai ficar muito legal no corte. Então tome muito cuidado também na hora de passar a navalha nos riscos no cabelo. Por fim, eu fiz ali, dei uma clareada a mais no pezinho para dar um destaque melhor no corte. E esse foi o resultado, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal para nos ajudar. E até a próxima. Valeu!